Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: as chamas do inferno. Divisa. Um homem testemunha. Pensamento, morada de demônios e a casa de Satanás. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, que nos diz assim a santa palavra de Deus. No seu título diz: a parábola do rico e Lázaro, e a leitura bíblica nos relata assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormenta, viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse-lhe: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro molhe a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó meu pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormenta. E disse-lhe Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse-lhe: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo. Ao toque de 5 segundos, você ouvirá algo que eu creio. Se você não ouviu, você vai ouvir aqui hoje. Mas se você não ouviu, você vai ficar de orelha em pé e de olho estatalado pela revelação que vem da parte de Deus. 4, 3, 2, 1, 0. Ao ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho eterno, eu analiso, enxergo, penso e entendo que Jesus, no seu tempo e na sua época, quis mostrar para o povo que ali lhe ouvia que a vida
nesta vida é passageira. A preocupação de Jesus em querer relatar acerca de duas vidas que existiram sobre a face da terra, no seu tempo e na sua época, aqui tão somente não nos detalha em qual geração esses dois viveram, mas a Bíblia afirma que eles existiram. Glórias a Deus. Eu vou pedir ao meu pastor Antônio Rodrigues, me traga aquela água ali da época de Noé, porque vai ter que ser essa mesmo, para me aguentar a entregar tudinho aqui. Eu agora vou ter que me submeter a esta água que é da época de Noé. Deixa eu olhar para ver se tem alguma coisa dentro antes de eu beber. Tá certo, né? É porque a garganta aqui já tá puxando. Calma aí que eu vou beber uma água rapidinho, gente. Glórias a Deus, estou de volta. É porque eu quero entregar tudinho. A minha água que eu trouxe de casa já acabou, então tem que me submeter à água que está aqui no estúdio da rádio desde a época de Noé. Mas vamos lá então, que as águas do dilúvio baixaram e restou alguma coisa ainda para a gente beber. Vamos lá então. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho Eterno, eu observo e entendo a preocupação de Jesus para passar para o seu tempo, para a sua época, acerca da existência do inferno, acerca da existência das chamas do inferno, acerca da existência de homens, mulheres, crianças e anciãos, por não obedecer a palavra de Deus e não querer ouvir, acabaram se perdendo. Mas no seu tempo e na sua época, assim em que Jesus começa a ministrar, tão somente muitos não deram crédito, outros até desprezaram, muitos até zombaram e até disseram: isso é fanatismo, isso é maluquice, isso não vai acontecer. Mas ao analisar a Bíblia Sagrada do Gênesis até o Apocalipse, antes de Jesus vir, já se pregava acerca da existência do inferno. Antes de Jesus vir, já se sabia da existência desse lugar, porque a Bíblia nos afirma e nos mostra que o inferno foi preparado para o diabo e os demônios, foi preparado para Satanás e para os demônios. Então, tão somente, se existe um lugar aonde Satanás e os demônios foi lançado por desobedecer a palavra de Deus, todo ser humano que existe e que desobedece a palavra de Deus só tem um fim. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Por isso, ao analisar a Bíblia Sagrada, ao analisar a palavra de Deus, eu observo que Jesus tinha e estava preocupado com o povo de sua época. E Jesus sabia e sabe, porque Ele é o dono de tudo e de todos, que esta palavra iria chegar aos tempos atuais, que essa palavra seria pregada aqui agora, nesta emissora de rádio. Salmos capítulo 9, versículo 17. Salmos capítulo 9, versículo 17. Da próxima vez eu trago anotado. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se eu prego anotado ou eu prego não anotado. Isso que é bom trazer nos bolsos. Entendeu? Vamos lá então, vamos dar continuidade. Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno
e todas as nações que se esquece de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquece de Deus. Então vamos lá então. Lucas, aonde nós começamos a leitura, e tivemos que dar uma parada para achar o versículo certo, porque vai ser muito forte o que vai ser falado aqui. No livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, nos mostra a preocupação de Jesus em querer mostrar a existência do inferno. Jesus tão somente traz essa parábola para que homens, mulheres e crianças e anciãos no seu tempo e na sua época viessem a ter uma consciência que esse lugar existe. Jesus tão somente, ele mostra esta parábola, a parábola do rico e Lázaro, e segundo alguns estudiosos, segundo alguns teólogos, segundo homens formados e até doutores em divindade que agora existem, essa não é uma parábola comum e natural. Essa é uma história aonde conta acerca de duas vidas que existiram num tempo e numa época. Então somente nós temos o parecer aonde se diz assim, tem Moisés e os profetas, ouça-no. Nós vamos chegar lá e você vai entender. Primeiramente eu vou detalhar a vida deste homem. Tão somente a vida deste homem no primeiro versículo diz: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente, quer dizer, não lhe faltava nada, ele não tinha preocupação, a riqueza dele aumentava mais e mais, e ele andava bem. Mas a Bíblia conta a história de um outro no versículo 20, e também havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Este tinha uma vida de dificuldade, este mendigava, e o seu nome é Lázaro. No capítulo 16 de Lucas, do versículo 19, a Bíblia diz que havia um certo rico que vestia-se de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente. E no versículo 20 fala do pobre, do mendiguinho, que estava com fome. Irmão, essa passagem é muito forte. Ele estava com fome, era mendigo, e para piorar, ainda estava doente. Porque a Bíblia diz que ele estava cheio de chagas. Aí no versículo 21 diz que o mendiguinho desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E a única consolação no corpo físico dele eram os cães que vinham lamber as suas chagas. Mas ele tinha uma consolação maior por dentro. Ele temia a Deus. E foi aquilo que fez a diferença. Ele temeu a Deus, temia a Deus e se salvou. Você vai entender. Aí no versículo 22 diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Essa parte aqui é forte. Vou mudar até o instrumental. Se prepara, porque Jesus vai falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, aqui no dia de hoje. Vai ficar estreito. Jesus vai falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas aqui no dia de hoje. Vou falar de novo, hein? Lucas capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico
e foi sepultado. Está aberto aí nessa passagem, pastor Antônio Rodrigues? Você está lendo isso aqui que eu li? Vem aqui, faz favor. Você vai ler para mim isso aqui. Então lê aqui na minha Bíblia aqui, faz favor. Lucas, capítulo 16, versículo 22. O que está escrito aqui? Lucas capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu, aleluia, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mais. Glória a Deus. Morreu, e também o rico, e foi sepultado. Pronto. Irmão, se preparem, porque o argumento é forte. Se prepara, porque o argumento é forte. Deus vai falar com a tua vida e com a minha vida aqui hoje. Se prepara, porque o argumento é forte. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Livro de Lucas, capítulo 16.
do versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, eu posso afirmar, confirmar e te mostrar que quem leva perdido é a morte. A dona Morte, acompanhada de demônios, vem buscar aquele que morreu sem salvação. O anjo do céu vem buscar o salvo, aquele que morre em Cristo Jesus. O anjo vem do céu para buscar a alma dele e levar ao paraíso. Mas aquele que morre sem salvação, a morte vem buscar, acompanhado de demônios. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse: e pega a morte os seus mortos e o lança no inferno. E o lança no inferno. E o lança no inferno. E depois de ser lançado no inferno, sabe o que acontece? Isso aqui, ó. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 23. E no Hades, ou no inferno, ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Olha onde o rico foi parar. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormenta. Há uma separação. Os perdidos são lançados no Hades, no inferno. Os salvos não são lançados, são levados ao paraíso. Mas naquela época, antes de Jesus vir à terra, todos aqueles que morriam sem salvação, o seu destino era o inferno. Mas os que morriam salvos, os anjos o levavam ao seio de Abraão, que é lugar de descanso. E o que nós estamos vivendo e vivenciando agora, o seio de Abraão não existe mais. Porque Jesus deu o brado na cruz e fraseou a palavra assim: hoje mesmo tu morres salvo e estarás comigo no paraíso. Mas o que nós estamos vendo aqui é o rico. Ele viu que estava no inferno e vê até hoje, irmão. Está lá embaixo até hoje, no inferno, em gritos e ranger de dentes, e o corpo percorrido por bichos. O inferno é a morada de Satanás e os demônios. Eu vou detalhar um negócio aqui, porque está havendo muito erro teológico, está havendo muito erro bíblico e está havendo muito erro humano quando se coloca acerca da morada de Satanás. Eu vou explicar aqui para você. O céu... Deixa eu mudar o instrumental. O instrumental aqui não é apropriado para essa explicação. Vamos lá. Depois eu volto com aqui instrumental de novo. O céu é morada celeste, morada dos anjos. O planeta Terra é morada humana, é nossa morada. Mas o inferno
teológicos, o nome de Satanás não era Satanás, era Lúcifer, aquele que era cheio de luz, mas não é mais, perdeu o brilho. Hoje ele é treva pura e é coberto de bichos. Como é que o irmão prova isso? Livro de Isaías, livro de Jeremias, livro de Ezequiel e vou mais além, do Gênesis até o Apocalipse. É que você não lê a Bíblia. Por isso que os enganadores andam por aí. Quer ver uma coisa? A cara do pai é a cara do filho, não é assim? Se morrer sem salvação, meu filho, você vai ficar igualzinho o cão, vai direto ao inferno. Gritos e ranger de dentes, tormenta, sofrimento. É porque não dá para se aprofundar mais aqui. Eu quero detalhar essa explicação. Eu estou trazendo o básico para você, mas existe uma profundeza muito maior. Muito maior. Vamos lá. De novo. Céu, morada celeste. Terra, morada humana. Inferno, morada de Satanás e os demônios. Mas existe um lugar aonde os salvos são levados. E esse lugar se chama paraíso. Deixou de ser seio de Abraão para ser paraíso. Mas os que morrem perdidos e sem salvação, livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17. Eu sei que os bonitão teológicos não gostam que a gente fala assim. Irmão, não é capítulo, não é versículo, não é capítulo, não é versículo, não é versículo, não é capítulo. Porque os livros de Salmos são canções. Mas eu estou falando desse jeito, num linguajar mais simples, para o povo poder entender. Porque os bonitão teológicos está assim agora. Vamos lá então. Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, se você morre sem salvação, você vai parar neste lugar que o rico parou. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 23. E no Hades ergueu os olhos e estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. O rico foi parar no inferno, bateu tanto burugudu, acreditou em tanta promessa mentirosa de feitiçaria, que o final foi parar no inferno. Ele parou aonde? No inferno. Antônio Rodrigues, meu pastor, meu teólogo, aonde o rico foi parar? Foi parar no inferno, amém? Mas não é só rico que está indo para lá, não. Está indo todo aquele que dá lugar para Satanás. Está indo todo aquele que está fugindo da cauda da serpente, amém? Entendeu aí? Tem só rico lá no inferno não, irmão. Tem pobre também no inferno. Tem desobediente também no inferno. Sabe por causa de quê? Porque não quer obedecer a palavra de Deus. Porque às vezes eles generalizam. Todos os ricos estão no inferno. Mentira. É só rico que não obedece a palavra de Deus. Porque também tem pobre que está no inferno porque não obedece a palavra de Deus. Aqui Jesus detalhou. Mas, irmão, a Bíblia falou que o pobre se salvou. Se salvou porque temia o Criador. Porque se ele não temesse a palavra de Deus, ele estaria no inferno. Ele estaria no inferno. Daqui a pouquinho você vai entender o mistério. É muito forte. Mas vamos lá de novo. Voltar lá para os calabouços infernais. E... instrumental. Vai deixar aquele clima para você sentir como é que é o inferno. O rico está lá no inferno. E os pobres também. Que a riqueza e a pobreza é dom de Deus. Mas eles não quiseram se salvar, por isso foram ao inferno. Acorrentado lá embaixo, nas cadeias das trevas. E o horror se estende e se espalha lá embaixo.
namorada de Satanás. Ele não queria dominar? Ele não queria ser mais do que o Criador? Não queria ter um reino? Deus deu para ele o inferno, para que ele vinha a governar até a época final em que a palavra há de se cumprir. Satanás só governa mortos, perdidos e os demônios. Os anjos que se deixaram se levar, se desviaram da palavra de Deus e por isso também estão no inferno. Quer ver uma coisa? Uma coisa interessante. Você vai ver. Escute isso aqui, ó. É muito interessante isso. Eu vou retornar para a pregação de novo, hein? Escute isso aqui, ó. Para a vergonha eterna dele, de Satanás, o que foi que aconteceu? A coisa piora. Eu achei este diário. As últimas linhas fazem referência. O abismo das almas perdidas. Mas não era só uma lenda? Quem dera que fosse. Os deuses lutaram e no fim, para punir a traição, jogou no abismo do onde ele governaria os mortos por toda a eternidade, como lembrança diária de sua eterna vergonha. Só há uma razão. E onde é a entrada para o mundo inferior? Pode ser o fim do mundo. Entendeu aí? Para a vergonha eterna dele, ele governa lá embaixo, o inferno. A morada de Satanás é um inferno, de Satanás e os demônios. Escute isso aqui de novo, escute isso aqui, ó. A coisa piora. Eu achei este diário. As últimas linhas fazem referência. Ó, isso aqui eu extraí, essa voz aqui foi extraída de um desenho. Olha só como é que até as pessoas que são do mundo tentam passar a mensagem para todos aqueles que vê aí esse entretenimento aí e às vezes a mente está cauterizada. Olha só, eu vou passar isso aqui, eu vou marcar ponto por ponto e vou parar e vou te mostrar pela Bíblia também. Olha só, eu achei, ó. A coisa piora. Eu achei este diário. O diário que ele quer dizer é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. As últimas linhas. A linha quer dizer as passagens, os versículos, o capítulo. Vamos lá. Fazem referência. O abismo das almas perdidas. O abismo das almas perdidas, o inferno. Vamos lá, ó. Mas não era só uma lenda? Ó, o outro, não era só uma lenda? Aí ela diz assim, quem dera que fosse. Quem dera que fosse. Os deuses lutaram. Os deuses lutaram, livro do Apocalipse, houve batalha no céu, Satanás e os demônios, vai, muito profundo, vamos lá, vai. E no fim, para punir a traição, jogou. Ó, para punir a traição, porque o cão é o trair, ele traiu o Criador, ó. Jogou no abismo do onde ele governaria os mortos por toda a eternidade. Viu? Onde ele governaria os mortos por toda a eternidade, é o que está acontecendo, até o dia do juízo final. Como lembrança diária de sua eterna vergonha. Como lembrança diária. Então quer dizer, o cão lembra todo dia. Lembra hoje, lembra amanhã, vai lembrando. Porque ele traiu o Criador no reino dos céus. Só há uma razão. E onde é a entrada para o mundo inferior? Pode ser o fim do mundo. Aí a parte termina aqui. A parte do desenho que foi extraído. Aí entra uma outra história lá que não tem necessidade de eu botar aqui. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para os calabouços infernais. Isso, momento mais instrumental aí. Aí o rico foi ao inferno. Satanás está governando esse perdido que foi ao inferno, o rico. Mas a história não fica por aí. Lá embaixo no inferno houve uma lembrança de tudo aquilo que ele fez aqui na terra, de tudo aquilo que ele deixou de fazer, de tudo aquilo que ele poderia apoiar a obra de Deus, os pregadores, a evangelização, e ele não fez. Aí vem o desespero. Nesse lugar, aonde ele está em gritos, gemidos, em horror e desespero, em urros, em pavor e agonia. Não tem mais como voltar. Ele lembrou lá embaixo dos parentes, da família, dos seus bens, mas ficou tudo para trás. Muitos dizem assim, morreu, acabou. Morreu, acabou. Morre sem salvação para você ver onde você vai parar. Cuidado com a mídia. Cuidado com a televisão, com a internet, com alguns tipos de rádio por aí, com jornais, com informação. Porque em vez deles passarem a informação correta, eles estão
estão te desinformando. E muitos estão indo ao inferno por não conhecer a verdade real e verdadeira do Evangelho. Quer ver? Vamos lá, vamos continuar. No versículo 24, Lucas capítulo 16, versículo 24. E clamando disse ao desespero do rico: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Sua língua, irmão? Antônio Rodrigues, meu pastor, o rico pediu para refrescar sua língua. Será que o rico gostava de uma fofoca? Está dizendo aqui a Bíblia. Lucas, capítulo 16, versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Você não pediu para refrescar a alma toda, só a língua? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Lucas capítulo 16, versículo 24. Ele começou a clamar, ele começou a pedir misericórdia, ele começou a pedir o refrigério. Ele sentiu a chama do inferno e está sentindo até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Você vai querer clamar agora e pedir misericórdia a Deus? Ou vai querer clamar lá no inferno? Porque se partir dessa vida sem salvação, o seu destino, o destino de todos os ouvintes que me ouvem aqui hoje, se partir sem salvação, vai direto ao inferno. Vamos lá, vamos continuando. Abra sua Bíblia aí, abra sua Bíblia católica aí também. Abra sua Bíblia evangélica, abra sua Bíblia católica, acompanhe comigo. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Entendeu? Olha o que pai Abraão disse para o rico. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te. Sabe o que é isso? Lembrança. Vai lembrar de tudo aqui na terra. Cuidado com esses ensinamentos errados que andam ensinando por aí. Cuidado com a distorção da palavra. Uma pessoa falou assim: o diabo tem alguma coisa para dar? Tem? Aonde? Só se for no Evangelho segundo ele escreveu, ou ela escreveu. Do Gênesis até o Apocalipse, irmão. A Bíblia mostra que o inimigo de nossas almas não tem nada para dar. A única coisa que ele aproveita é dom. Porque a Bíblia diz que a riqueza e a pobreza é dom de Deus. E se ele descobre que você tem o dom de enriquecer, ele vai chegar até você e vai se aproveitar da situação e vai dizer assim: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E a pessoa não sabe que tem o dom de Deus. Porque o Deus que fez o céu e a terra falou assim: a prata, o ouro, a riqueza a mim pertence e eu dou a quem eu quero. E Jesus também falou assim, quando ele dá um brado, e depois que antes dele subir ao céu, ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Satanás já não tinha nada, agora que não restou mais nada para ele. Cuidado, leia a palavra de Deus, leia o Evangelho eterno. Uma certa vez eu falei que a pessoa que é ouvinte ouve. E se nós falarmos alguma coisa aqui
Se não tiver de acordo com a Escritura, irmão, vai dar distorção. É que eu estou segurando aqui para falar um negócio aqui, mas eu não vou falar. Deixa eu segurar. Estou começando agora. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas analisando aqui a Bíblia Sagrada, o pai Abraão responde a Lázaro dizendo: lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Para Abraão não disse: lembra-te, rico, tu lembrou? Lembra-te. Tu lembra os bens que tu recebeu que o cão te deu? Não foi isso que eu estou ouvindo aqui não. Estou ouvindo outra coisa aqui, ó. Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Mas sabe por causa de que o rico foi parar no inferno? Porque o que ele recebeu, o dom que Deus tinha dado a ele para glorificar o nome do Criador, ele começou a fazer tudo errado, exaltando o inimigo de nossas almas, pensando que foi o diabo que tinha dado. Irmão, o diabo está de favor no inferno, irmão. Quando ele cai do céu, se você analisar a Bíblia, você vai ver isso. Ele saiu do céu de mão vazia, uma mão atrás e outra na frente, e as trouxinhas nas costas. Analisa a Escritura que tu vai ver isso. Quando eles são banidos do céu, expulsos do reino dos céus, Satanás, junto com os demônios, pensa assim: e agora? Estamos desabrigados. Vamos para onde? No céu não podemos entrar mais, ficar lá. As galáxias é território celeste. Sem a autorização outorgada por Deus, não podemos ficar. O planeta Terra é morada humana. E agora, vamos para onde? O Criador aparece. Desabrigado não. Fiz casinha para vocês. E Satanás e os demônios pensam: vamos para onde, Criador? Vocês vão tudo para o inferno. Vocês vão tudo descer ao inferno. O Criador fez o inferno. E no livro de Pedro diz: o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Se você analisar a Escritura, a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus tem resposta para tudo e para todos. Mas quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 25, houve-se uma lembrança daquilo em que ele teve aqui na terra. Mas no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 28, diz assim: e além disso, olha como é que pai Abraão lembra ele, ao rico. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Quando o pai Abraão termina de falar isso, irmão, você vê o desespero do rico. Olha só o versículo 27. Olha o que diz o versículo 27, ó. Olha o que o rico diz. E disse ele: rogo-te, pois, ó meu pai, que o mande à casa de meu pai. Aí o versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venha para este lugar de tormenta. É aqui que vai começar a nossa história. É aqui, ó. Vou ler de novo e vou te explicar. É aqui que vai começar a tua história e a minha história. Vamos lá. Lucas, capítulo 16, do versículo 27 e 28. E disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó meu pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também
a fim de que não venham também para este lugar de tormenta. O homem está no inferno, em grito e ranger de dente, desesperado, em chamas, com sede, e ele começou a lembrar da família, começou a lembrar dos parentes que tinham ficado aqui na terra. Aqui veio na consciência dele. Imagine quanto tempo, enquanto ele estava aqui na terra, Deus dando oportunidade para ele se converter, Deus dando oportunidade para ele pregar o Evangelho, Deus dando oportunidade para ele ser diferente, e Deus lembrando ele: filho, eu te dei essa riqueza, filho, isso é dom aqui do céu, glorifica o meu nome, seja diferente, ouça Moisés e os profetas, ajude eles na obra. E o que é que o rico fez? Fechou o coração. E o que é que o rico fez? Começou a perseguir a obra. E o que é que o rico fez? Começou a fazer leis contra a igreja de Cristo. E o que é que esse rico fez? Começou a perseguir o povo de Deus. E qual foi o final desse rico? Morrer e ir direto ao inferno. Uma coisa eu tenho para dizer para você que é rico, que me ouve aqui hoje, e você que é pobre também, os dois, tanto rico como pobre, se não se arrepender e não obedecer o Evangelho e não glorificares ao reino dos céus, a tua alma vai queimar no fogo do inferno. Porque a Bíblia diz: vai ficar de fora os cães, vai ficar de fora os feiticeiros, vai ficar de fora os idólatras, vai ficar de fora os beberrões, vai ficar de fora os que se viciam em cigarro, em drogas, vai ficar de fora os que vivem segundo o curso dessa vida, vai ficar de fora todos aqueles que defraudam a palavra e todos aqueles que não quiseram obedecer ao reino dos céus. Agora, quer ver o teu entendimento se abrir? Quer ver? Vou ler de novo, versículo 27 e 28. Olha a preocupação do rico com os parentes que ficou na terra. Olha o pensamento dele lá no inferno. E disse ele: rogo-te, pois, ao meu pai, que eu mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venha para este lugar de tormenta. Irmão, pensa comigo. Pensa comigo. Sabe por que ele estava preocupado com os parentes? Com os irmãos? Sabe por quê? Sabe por quê? Primeiro, todos estavam desviados da presença de Deus. Todos eles não queriam obedecer a palavra de Deus. A primeira preocupação é essa. O rico pensou: e agora? Era eu o escolhido para dar testemunho dentro de casa, e eu não dei. Era eu o escolhido para fazer a diferença, e agora? Ele pensou lá embaixo, no inferno. Aqui o pensamento dele aqui, ó. Rogue-te, pois, ao meu pai, que o mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venha para este lugar de tormenta. Ó a preocupação dele. Agora, a preocupação dele foi essa, preocupado com os parentes, lá no inferno, queimando, aonde o bicho nunca apaga, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Lá embaixo, no inferno, ele preocupado. E os parentes aqui na terra, irmão, como é que estavam? O último que estava no chororô, ele era um homem tão bom que chega a foi parar no inferno. O último que estava no chororô
Ele era um homem tão bom, por que ele se foi? E agora? Aí o restante dos parentes olha assim, limpa essa lágrima aí, rapaz. Graças a Deus, olha só o pensamento deles. Graças a Deus esse miserável deixou alguma coisa. Pelo menos deixou a riqueza. Limpa essa lágrima aí, vamos festejar. Já morreu mesmo? Vamos festejar. Bota aí pra rolar aí. O funk, o samba e o pagode. Toma-lhe som. Cachaça, cerveja, bebida. Eles tudo curtindo. Rico se foi mesmo, deixou tudo, ficou pro próximo. E o rico tá lá embaixo. Abraão, teus 5 irmãos, para que ele dê testemunho, para que também não venha para esse lugar de tormenta. E os 5 irmãos estão lá tudo curtindo. Quer dizer, ele era o sexto, tem os 5 irmãos, ele era o sexto. Vamos lá. Os irmãos estão tudo lá. Samba, pagode, funk, bebedice, prostituição, cigarro, tudo rolando. E o rico tá lá no inferno gritando. Isso aqui é real, irmão. Isso aqui acontece, hein? Isso aqui que eu tô contando não é conto de fada e nem mentira, não. Abra a tua Bíblia aí, livro de Lucas, capítulo 16, versículo 27 e 28. Olha o que aconteceu com um homem por não obedecer a palavra de Deus. As chamas do inferno existem. Um homem testemunhou. Foi para saber onde? Na morada de demônios. Na casa de Satanás. Aqui, ó, livro de Lucas. Lucas, capítulo 16, versículo 19 e 31. É só você ler a Bíblia. É só você ler a palavra de Deus. Porque se você não ler a palavra de Deus, principalmente nesses tempos atuais, essa tecnologia de agora que ilude, é até boa, mas ilude. Porque você pensa que vai ficar com a tecnologia para sempre, mas de repente você bate as botas. Ataque do coração, uma enfermidade mortal, ou então porque chegou a hora. Deus permite a pessoa partir. Olha só, olha o detalhe que eu vou detalhar aqui agora. Deus permite a pessoa partir por causa da desobediência ou transgressão da palavra, ou então Deus recolhe. O permitir para aquele é perdido e o recolher para aquele que é salvo. Entendeu? Deu para entender teologicamente, né? Porque as bonitadas tudo é teológico. Vamos lá para encerrar. Vou acabar agora. Vamos lá. Ainda tem o pregador das multidões ainda. Olha o versículo 29. O que o pai Abraão responde? E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que houve pregação antes e depois de Jesus vir. Houve pregação antes e depois de Jesus vir. Porque muitos pensam assim. Não, e os irmãos que morreram antes de Jesus vir? Como é que eles se salvaram? Aí você não, com o seu entendimento tapado, você não analisa a Escritura. Olha o que a Bíblia diz, ó. Versículo 29, para Abraão falou: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Quer dizer que a pregação é desde o início, irmão. Desde o início houve pregação. A pregação começou no céu. Deus estabeleceu a sua palavra. E aqueles que desobedeceram lá no céu viraram demônios. Mentira a mim? É só você ler a Bíblia. Aí Deus estabelece a sua palavra aqui na terra. Aí aqueles que desobedecem, acontece o quê? Vão ao inferno. Alma perdida. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Cuidado com esses ensinamentos falsos que anda por aí, que está conduzindo mais o homem ao inferno do que ao reino dos céus.
Mas a Bíblia, irmão, mostra, sabe o que para mim e para você? Tanto aquele que ensina erradamente e aquele que ouve erradamente e aceita, os dois irão ao inferno. Os dois irão, e não vai ter desculpa diante de Deus não, hein? Não, Deus, eu me perdi por causa do pastor tal, irmão. Eu me perdi, Deus, por causa da pastora tal. Aí Deus vai olhar assim, tu se perdeu o quê? Quê? Não ouvi direito, se perdeu por quê? Por causa do irmão, da irmã? Tu era teleguiado? Tu era piolho? Pra andar pela cabeça dos outros? Tu era papagaio pra repetir tudo aquilo que falava? Tu era marionete pra ser manipulado pelo homem? Porque tu não analisou a minha Bíblia, a Escritura. O meu filho não falou, meu filho Jesus? Examinais a Escritura, porque cuidaste nela a vida eterna. Mas você não. Você deixou-se persuadir. Você deixou-se levar pelo homem, pela campanha da porta larga, pela campanha da avenida asfaltada, e não analisou a Escritura. Por isso aqui no céu tu não vai ficar. Por isso vigie, analise a Bíblia, a palavra de Deus. Irmão, hoje já existe a igreja do diabo, a igreja de Satanás aqui, centro da cidade, igreja satânica, aqui perto de nós. Já está aqui pertinho de nós, a igreja do 666, que pertence a Satanás também, perto de nós. Já tem aqui perto de nós também a igreja da abominação. A igreja da abominação. Homem com homem, mulher com mulher. Abominação isso. Já está aqui perto de nós a igreja das heresias, onde distorce tudo na Escritura. Já existe a igreja dos animais. Estou mentindo? Vai pesquisar que você vai achar. Não, tem um país aí que adora os animais são deuses, igreja dos animais. Mas sabe o que é isso? É falta de analisar a Escritura, é falta de analisar a palavra de Deus. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. A pessoa explica direitinho, irmão. Explica direitinho a novela das 6, novela das 7, novela das 8, novela das 9, os filmes, o cotidiano. Explica tudo nessa vida. Mas quando você pergunta a Bíblia, mas quando você pergunta sobre a palavra de Deus, porque pregando a palavra de Deus há um esclarecimento do reino dos céus. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Glórias a Deus. Estamos ao vivo aqui hoje, irmão. Não é gravação, não. Estamos ao vivo aqui hoje. Não é gravação, não. Você quer saber a data de hoje? Eu vou te dar aqui agora. Data de hoje, ó. Para você saber que está ao vivo, ó. Sábado, 11 de fevereiro de 2012. Sábado, 11 de fevereiro de 2012. E ainda está aqui comigo o meu teólogo, pastor Antônio Rodrigues. Entendeu? Para quem está me ouvindo. Para quem está me ouvindo em casa, pela rádio, pela internet. Entendeu? Estamos ao vivo aqui hoje. Não tem nada aqui montado aqui, não. Tá tudo ao vivo aqui. Tudo ao vivo. Glórias a Deus. Vamos lá, então. Os últimos versículos, para que nós venhamos a encerrar. Lucas, capítulo 16, versículo 30. Aí pai Abraão responde. Quer dizer, pai Abraão responde não. Quer dizer, o rico fala de novo. Olha só. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se. Isso aqui é outra passagem profunda, irmão, isso aqui. Sério? Essa aqui é outra passagem profunda. Escuta só, olha só. Escuta só. E disse ele: não, Abraão, meu
Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se. Irmão, agora raciocina comigo. O rico está lá no inferno. Ele manda um negócio desse. Olha só. Olha o que o rico falou. Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter lá com os meus parentes, com a minha família, eles iam se arrepender e vão se arrepender. A intenção de vocês não é salvar? Abraão olha assim, ó, dentro do olho do rico. Tá esperto, hein, rico? Tu gosta de dar uma de malandragem aqui no inferno, hein? Tu é esperto, hein? Tu é esperto, hein? O rico estava apontando para ele mesmo, irmão. Tu acha que ele estava preocupado com os mortos que não morreram salvos? Tu acha que ele estava preocupado com a mulher, com o ancião, com a criança que estava lá no inferno? Que não morreram salvos? Ele estava preocupado, era com ele mesmo. Olha o versículo 30, o que diz? Ó, e disse ele: não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Quer dizer, mas se algum dos mortos, apontando para ele, irmão, para ele. Tá, que ele estava apontando para os outros mortos perdidos que estavam lá perto? De jeito nenhum, irmão. Ele estava apontando para ele. Ele fez de tudo para poder sair de lá. Mas a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Aos homens, às mulheres, às crianças e os anciões está ordenado morrer uma vez só. E vindo depois disso, o juízo. Entendeu? O juízo. Agora vamos fazer o fechamento aqui agora. Fechamento que é bonito. Aí pai Abraão lhe diz: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vou repetir de novo. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Se você não ouvir a gente, se você não me ouvir, não ouviu o pastor Antônio Rodrigues, não ouviu o presbítero Edson Santos, não ouviu o pastor Ricardo, não ouviu os pregadores e pregadoras que têm alertado, pregando o evangelho, você tá tarde demais para você. Entendeu? Seguir a Jesus não é fanatismo, não. Igual muitos dizem aí, seguir a Jesus é estar pronto para ser salvo. Porque a Bíblia diz: prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Está se preparando para quê? E para quem? Porque a voz de Deus vai vir quando chegar a nossa hora. Louco! Se hoje pedir a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? O quem será é que dói. Para quem será? Para ser salvo ou para ser perdido? Para ficar eternamente no céu ou para ficar eternamente no lago de fogo? Para ir ao paraíso ou ir ao inferno? Agora é você e Deus. Eu não posso fazer mais nada por ti. É você e Deus. A minha parte eu fiz aqui agora. Entendeu? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Tudo aquilo que a gente falar aqui, eu falar, o pastor Antônio Rodrigues falar, os pregadores e locutores passar por aqui falar, vai ler a Bíblia. Fica só num capítulo e num versículo, não. Entendeu? Se a cada ano que passa a novela vai se repetir, vai se renovando, e os filmes também, renova os teus conhecimentos na palavra de Deus, que é bem melhor.
Você leu Mateus, vai ler Marcos. Você leu Marcos, vai ler Lucas. Leu Lucas, vai ler João. Leu João, vai ler Atos dos Apóstolos. Lê do Gênesis até o Apocalipse. E o teu entendimento vai se abrir. Tenha prazer em ler a palavra de Deus, principalmente você ainda que não obteve conhecimento, porque estamos vivendo tempos trabalhosos. Quando uma pessoa ou outra, irmão, fala qualquer coisa que não convém, que não está na Bíblia, minha consciência na mesma hora sinaliza: isso aí não é da Bíblia, não. Isso aí não é da palavra de Deus, não. Na mesma hora, porque eu li a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Li ela 2 vezes. E eu já estou me preparando para ler ela toda de novo. Porque tem que se preparar, irmão. Muitos se preparam para muitas coisas nessa vida e não sabem nem se vai voltar. Ó, muitos se preparam para ir ao carnaval, se prepara para ir à praia, se prepara para Páscoa, se prepara para Natal e Ano Novo e não sabe nem se vai voltar. E a Bíblia diz para se preparar, sim, para se encontrar com o Senhor, teu Deus. Está se preparando para quê, por quê e para quem? Leia a Bíblia. Nunca te contaram essa história, não? A história do rico e Lázaro? Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Entendeu? Fechei já a escritura, hein? Fico por aqui mesmo. Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais. Segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, no Evangelho Eterno, que não erra, não falha. Antes nos mostra o caminho da verdade. Que Deus vos abençoe. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece.